Flamengo realiza na manhã desta sexta-feira mais um treinamento de olho na partida contra o Grêmio, desta vez pelo Brasileiro 20 e 30 de domingo no Maracanã. E o técnico Renato Gaúcho fica de olho qual equipe vai mandar a campo, já que ele tem ainda desfalques. Felipe Luiz e Bruno Henrique fizeram movimentações no campo do Ninho do Urubu. Bruno Henrique chegou a treinar parte até mesmo com o grupo, está mais próximo do retorno, mas eles não devem jogar a partida deste domingo, devem ficar guardados mesmo, preparados para a partida contra o Barcelona de Guayaquil no meio de semana, semifinal da Copa Conmebol Libertadores. Arrascaeta e Diego fazendo preparação intensa para tentar voltar nesse duelo. Por isso, nesse fim de semana, a tendência é que o Renato Gaúcho repita praticamente a mesma equipe que entrou em campo durante a semana na Copa do Brasil, mas aí com os retornos de Diego Alves e Willian Arão, que foram poupados pelo treinador. Nós iniciamos uma reformulação de elenco este ano para 3, 4, 5, 6, quem sabe 10 anos. Então a gente vai com calma. Mas neste momento, a gente vai ter que ir adaptando esses jogadores às nossas necessidades de ponto, pelo amor de Deus. A única coisa que eu tenho que me importar é que tenho que trabalhar com os jogadores para estarem prontos no domingo, o jogo de domingo contra o Flamengo. Nós estamos com uma possibilidade boa de montarmos uma boa equipe já para domingo também. E sabedores de como o Flamengo se posiciona muito mais em campo, acredito que nós vamos ter um jogo ainda melhor. Bom, tem a questão toda do calendário também para a gente discutir bastante aqui, mas sobre esse jogo, me parece, pelas informações aí do Pedro e do Berton, que são as duas equipes até mais fortes do que a gente viu no meio de semana, né? Com retornos aí importantes, não é? Mas acho que era o esperado também, né? Porque o jogo de... Foi quarta-feira, né? Era um confronto já decidido, né? Então, experiência de um lado, experiência do outro. O Filipão me chama a atenção quando ele fala, né, assim, me chama a atenção, primeiramente, ele me parece mais leve. Acho que ele me parece ter conseguido, talvez, estancar algum problema interno, talvez de falta de confiança, algo assim. Por mais que os resultados não ajudem tanto assim, o último, especialmente esse confronto com o Flamengo, mas me parece ele mais leve, acho que deu uns passinhos para frente. E por mais que a gente saiba também que tem uma diferença técnica, e a tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso, e a sequência mostra isso. E os confrontos de mata-mata mostraram isso também. Cada jogo é um jogo diferente. E o Filipão vai dessa forma para a partida. Vai ser muito diferente, Eugênio, para o Flamengo? Vai ser diferente, eu acho que a começar pelas escalações. Eu não concordo com o que o Filipão disse ali. Não, a gente já sabe o posicionamento do Flamengo. Não sabe. Não sabe porque são times diferentes, são escalações diferentes. Agora, uma coisa que pode se repetir é o ambiente dentro de campo, que foi carregado, que foi pesado e que interfere diretamente no rendimento técnico da partida. Porque foi uma estratégia adotada pelo Grêmio, inicialmente pelo Grêmio, que depois o Flamengo acabou entrando na questão de ser um jogo mais ríspido, com entradas duras, com discussão, com o dedo na cara. E isso normalmente é a arma do time que, naquele momento, está inferiorizado tecnicamente. Foi a arma do Grêmio e ele conseguiu envolver o Flamengo nisso. O trabalho do Renato para esse jogo, antes de mais nada, é fazer o Flamengo não entrar nesse tipo de situação. Sabendo isso interessa ao Grêmio. Interessa ao Grêmio. Porque o Flamengo é superior tecnicamente. O Flamengo tem que jogar bola. Mas, assim, já foi um caminho e o que aconteceu no último jogo vai trazer consequências para isso. É natural que quando o Gabigol entra em campo, ele já olha torto para o Filipão. Que o Rodrigo Caio já olha torto para o Borja. E outras situações que aconteceram ali durante o jogo. Então, assim, para o Flamengo não interessa. Aí a questão técnica-tática, eu acho que o Flamengo continua sendo muito superior, embora o Grêmio tenha conseguido nivelar o jogo com o Flamengo lá na Arena, no jogo de ida, no primeiro tempo. Sim. E no primeiro tempo também no jogo agora de quarta-feira do Maracanã. Mas aí era um time diferente. O Flamengo completo, com Arrascaeta,
com jogadores com o Arão, com todo mundo titular, não sei exatamente quais serão os jogadores disponíveis, mas com a força máxima, não é exatamente o time que jogou da forma como jogou na quarta-feira contra o Grêmio. Esperar para ver. Vou chamar o Gustavo Berton para participar aqui conosco também. Berton, a gente está falando desse clima, como pode ser uma estratégia do Grêmio. Não sei o quanto essa questão toda também de bastidores, ainda de torcida ou não, quanto isso esquentou para o lado do Grêmio essa disputa em campo. E também, por outro lado, você tem jogadores ali importantes que podem voltar e jogadores técnicos, como o Ferreirinha e o Jean-Pierre. Verdade, Bruno. Um abraço para você, um abraço a todos. O Grêmio tem retornos importantes, até porque o Filipão, como vocês falavam aí, né? O Mário Marra falava bem, era um confronto praticamente definido. O Grêmio sabia que dificilmente reverteria essa vantagem que o Flamengo construiu de 4-0. Então o Grêmio foi para o Maracanã nesse jogo de quarta-feira, já pensando também mais no jogo de domingo. Preservou alguns jogadores, obviamente, não levou todo mundo para a viagem, colocou um time até bastante caracterizado em campo, porque sabe que seu foco principal é no Campeonato Brasileiro. E com isso, com esses jogadores que ficaram em Porto Alegre, agora o Grêmio tem esses retornos importantes, que a gente até já colocou aí na tela, né? Caso do Alisson, do Juan, do Wanderson, o Rafinha deve voltar à lateral esquerda, o Ferreira que dá qualidade técnica. O Grêmio ainda não vai ter o Douglas Costa, que ainda se recupera, ele está ainda no processo de transição. A comissão técnica não quer apressar o retorno do Douglas, quer ter um pouquinho de cuidado com ele. E até se a gente vai lembrar, na partida de ida contra o Flamengo, o Douglas sai machucado daquele jogo, e era justamente uma partida onde ele estava tentando dar algo a mais. Ele já tinha feito uma arrancada, ele já tinha chutado uma bola enquanto estava 0-0 para fora. Ele estava tentando ser o Douglas Costa, que veio ser o protagonista do Grêmio. E acabou sentindo uma lesão muscular. Então o Grêmio não quer apressar esse trabalho com o Douglas, quer dar tranquilidade para o jogador voltar no seu tempo. Não vai ter também o Jeromel. Quebrou o dedo, a gente chama de dedo mindinho, né? O dedo mindinho do pé e tal. Então é o último dedo, aquele dedo menorzinho do pé. O Douglas Costa acabou... o Douglas Costa não, o Jeromel acabou quebrando, está se recuperando, então não vai ter o Jeromel também. O Kahneman também é dúvida. Aliás, o Kahneman não tem conseguido jogar no Grêmio em 2021. Tem ficado pouco à disposição do Filipão, o jogador que tem sentido as lesões. Mas é um jogador que vai ser observado nesses próximos dias. Mas, fora esses três jogadores, o Kahneman como dúvida e Jeromel e Douglas fora, o Grêmio tem retornos importantes e deve ser um time bem mais forte, até porque a prioridade, a mobilização, tudo que envolve essa questão anímica, o Grêmio vai ter muito mais forte essa partida contra o Flamengo, porque a prioridade do Grêmio nesse momento é o Campeonato Brasileiro e não era a Copa do Brasil, e o Filipão deixou isso claro, até mesmo antes dos 4-0 contra o Flamengo. Se fosse escolher um confronto para ter sucesso, seria, acho que, de salvar o time no Brasileiro, né? Ah, sim, certamente. Certamente. Me preocupa um pouco até que a gente, até com o Berton conversou sobre isso, e o Filipão falou sobre isso na coletiva, que é a ideia de dar uma renovada no elenco, de contar com o elenco por mais tempo, só que exatamente nesse momento, e talvez com a pilha extra para esse jogo, que acho que também ele vai colocar, alguns jogadores estavam mostrando essa certa instabilidade. O caso do Wanderson, que é uma pérola, que é um belo jogador, um jogador de sucesso, mas sabe, né, Bruno, o limite entre se controlar e perder o controle para o jogador mais jovem, ele pode ser um limite até inexistente. Mas o único... Vira o fio ali, acabou. O único time que conseguiu vencer o Flamengo do Renato foi o Internacional. E foi jogando, não foi? Goleou. Jogando bola. Não foi, claro, ele pode ter usado uma estratégia ali de travar o meio-campo, mas foi uma estratégia de campo, de jogo, não de confusão. Não, absolutamente não. Foi tático. Isso. Foi tático, foi físico, e foi técnico também. Ele funcionou, ele encontrou uma estratégia que funcionou, mas não precisou de qualquer tipo de catimba, provocação para isso. Uhum. E é uma questão, né? O engraçado é que, primeiro, o Inter, ele não consegue repetir isso em outros jogos. Foi uma coisa muito específica que funcionou ali contra o Flamengo, né? E o Flamengo, depois daquilo, também não se viu assim, da forma como foi contra o Inter, né? Tão inferiorizado no placar, né? Levou um 4-0 em casa. Foi uma coisa muito pontual. Acho difícil o Grêmio conseguir repetir aquilo. Ô Berton, aquela questão toda de torcida no estádio, aquela polêmica já ficou para trás. O Grêmio já se sente, vitorioso nessa disputa ou você acha que isso ainda vai ser carregado para o jogo de domingo?
Vai depender dos próximos resultados. O Grêmio conseguiu aliviar muito dessa pressão na vitória sobre o Ceará dentro de casa, não só por ter sido uma vitória importante, onde o Grêmio ganhou posições na tabela, ficou ali a 3 pontos de sair do Z4, mas porque foi uma vitória, deixa eu achar o termo certo, uma vitória sem sofrimento. O Grêmio estava vencendo como venceu a Chapecoense, mas foi sofrido, 2-1, venceu o Cuiabá fora de casa 1-0, jogando mal. Contra o Ceará, fez 2-0 no primeiro tempo e deu aquela aliviada, mostrou para o torcedor que o Grêmio pode ter um futebol aí para deixar a zona do rebaixamento. Isso aliviou bastante a pressão. Mas, claro, o Grêmio tem jogos importantes nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Tem esse jogo contra o Flamengo no Maracanã, que é o time sensação aí junto com o Atlético Mineiro do Brasil nesse momento. Depois tem Atlético Paranaense, que nunca é um jogo fácil, principalmente por uma rivalidade sulista. Então, assim, vai depender desses próximos jogos, esse ambiente. Por enquanto, deu uma esvaziada, assim. A questão, propriamente, de agir com os torcedores, o Grêmio agiu, tá? Tem torcida suspensa, a principal torcida do Grêmio, a geral, está suspensa, outras torcidas também estão suspensas nesse momento. O Grêmio está identificando torcedores que atiraram pedras, está punindo, está banindo do clube qualquer tipo de quadro social. Então, o Grêmio está agindo nesse momento nas questões legais, mas a questão anímica, o Grêmio esvaziou um pouco com a vitória sobre o Ceará. Mas a gente sabe que isso tem prazo de validade, né, Bruno? Se perder para o Flamengo, se não tiver um bom resultado contra o Atlético Paranaense, se continuar mais 2, 3 rodadas na zona do rebaixamento, o torcedor vai voltar a pressionar. Boa, Berton. Obrigado, viu? Até mais. Um abraço para vocês. Até mais. Já já a gente vai conversar com o Pedro Henrique Torres sobre a questão do calendário do Flamengo, tá? E também do Campeonato Mundial Interclubes, já que o Flamengo articula o Campeonato Mundial Interclubes no Brasil. A gente já vai explicar essa história, tá? Agora tem Corinthians.